Fala galera, prazer, sou Henrique Cavalcante, estudante do terceiro período de odontologia da Unifagoc. Hoje eu e meus amigos vamos apresentar para vocês sobre reações de hipersensibilidade. É um trabalho ministrado pelo professor Fabrício Ramos e é composto por 3 integrantes: eu, Henrique Cavalcante, Gabriel Cocati e Humberto Soares. Solta a vinheta! Eu acho que não tem vinheta, mas está tudo bem. Para começar esse trabalho, eu vou explicar para vocês o que é hipersensibilidade. Normalmente, o nosso corpo ele desenvolve respostas imunológicas contra os antígenos estranhos. Isso, por sinal, é muito bom, porque dá proteção para a gente. Mas, no entanto, essas respostas imunológicas elas podem ser defeituosas, passando a reconhecer os antígenos próprios como também não próprios, né? Essas respostas que eu disse antes eram benéficas, agora ela é a causa da doença, né? Esses distúrbios causados por essas respostas imunológicas que hoje chamamos de hipersensibilidade, que é o nosso tema do trabalho. Eu sou o Gabriel e eu vou falar sobre as causas da hipersensibilidade. E a primeira que eu vou falar vai ser sobre a autoimunidade. A autoimunidade que é causada pela falha dos mecanismos de autotolerância do nosso corpo, ou seja, pelo mau funcionamento do nosso sistema imunológico, levando assim o nosso corpo a atacar suas próprias células e tecidos. E essa reação de ataque às células e tecidos foi chamada de doenças autoimunes. E existem várias doenças autoimunes, mas no nosso trabalho a gente vai falar sobre as mais ocorrentes, que são artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, lúpus eritematoso sistêmico e esclerose múltipla. E os sintomas vão variar de acordo com a doença e a parte do corpo afetada. Várias doenças imunológicas humanas têm uma combinação entre anticorpos e linfócitos T. Com isso, as reações de hipersensibilidade podem ser classificadas em 4 tipos. O tipo 1 são reações imunopatológicas, que são causadas pela liberação dos mediadores dos mastócitos. Muitas vezes é desencadeada pelo IgE, contra os antígenos ambientais que vão ativar esses mastócitos. Pode ser chamada de alergia e hipersensibilidade imediata. Já o tipo 2 é mediado por anticorpos IgM e IgG, que são diferenciados contra os antígenos celulares e teciduais, que levam a danos na função desses tecidos ou células. No tipo 3, o complexo de anticorpos e antígenos na circulação depositam-se na parede dos vasos sanguíneos, causando inflamação. E agora, para finalizar os 4 tipos de hipersensibilidade, o tipo 4, também conhecido como hipersensibilidade tardia, envolve o linfócito T, CD4 e CD8, que induzem a inflamação ou matam diretamente a célula-alvo. Agora eu vou falar sobre doenças causadas por anticorpos. Essas doenças causadas por anticorpos são produzidas pelos próprios anticorpos que se juntam a antígenos em determinadas células ou em tecidos extracelulares. Não entendeu nada, né? Agora eu vou te explicar um pouco melhor, mais detalhado. Esses antígenos, eles se ligam no alvo, nas células e no tecido a antígenos de superfície e de matriz extracelular, que seria, por exemplo, a hipersensibilidade tipo 2, como o nosso amigo disse anteriormente. E geralmente causa complicações locais e acabam formando complexos imunes, que vão se depositar em vasos sanguíneos, que seria, por exemplo, a hipersensibilidade tipo 3, como ele também disse anteriormente, e acaba causando algumas complicações sistêmicas no corpo humano. Essas hipersensibilidades, como eu disse, elas são mediadas por anticorpos que são conhecidos por serem a base de muita doença imunológica que a gente tem no nosso corpo humano. Eu vou explicar um pouco sobre essa figura que está aparecendo para vocês. Nessa parte A é lesão causada por anticorpo antitecido. Esses anticorpos eles podem se ligar especificamente a antígeno tecidual e os leucócitos recrutados causam essa lesão tecidual. Já na parte B é a lesão tecidual por imunocomplexo. Esses complexos de antígenos e anticorpos podem se formar na circulação e se depositar nos vasos sanguíneos ou também em outros locais. Esses imunocomplexos induzem inflamação vascular e depois causam dano isquêmico aos tecidos. Agora eu vou explicar um pouco sobre doenças causadas por linfócitos T. Então, os linfócitos T eles executam várias funções na defesa contra infecções que são causadas por vários tipos de micro-organismos, sendo sua principal função a imunidade mediada por células, mas isso acaba que tem uma parte negativa, porque os linfócitos T eles danificam os tecidos
pelo desencadeamento da inflamação ou muitas vezes por matar células-alvo. E acaba com a secreção de citocinas, são desencadeadas reações inflamatórias, que multiplicam leucócitos e atacam os antígenos. E a lesão tecidual mediada por linfócitos, ela pode ser acompanhada de fortes respostas imunoprotetoras. E, dentre algumas doenças causadas por linfócitos T, estão a doença de Crohn, o vitiligo, a psoríase, a doença celíaca e a tireoide de Hashimoto. Agora nos deparamos com essa figura, que representa a inflamação mediada por citocinas e as citotoxicidades mediadas por células T, que geram lesão tecidual e morte celular. Então, nessas inflamações que são mediadas por citocinas, as células T, elas respondem aos antígenos dos tecidos e acabam secretando citocinas que estimulam a inflamação e acabam ativando os fagócitos, que geram a morte celular e a lesão tecidual. Em abordagens terapêuticas para doenças imunológicas, uma das realizações recentes e mais impressionantes da imunologia foi o desenvolvimento de novas terapias para doenças imunológicas, com base no entendimento da ciência básica. A figura ilustra locais de ações de alguns novos agentes desenvolvidos para o bloqueio de diferentes componentes das respostas imunes. Muitos desses agentes têm como alvo as citocinas e seus receptores. Então, galerinha, agora eu vou explicar um pouco para vocês sobre agentes anti-inflamatórios. A base do tratamento para as doenças de hipersensibilidade foi durante muitos anos o emprego de fármacos anti-inflamatórios, particularmente corticosteroides. E esses fármacos acabam inibindo a secreção de citocinas e de outros mediadores de inflamação também. E desse jeito, eles reduzem a inflamação associada às respostas imunes patológicas. Agora eu vou falar sobre a depressão de células e anticorpos. Então, a depressão de células linfóides é realizada pelos anticorpos monoclonais e apenas as células B e as células T são utilizadas e propícias para tratar doenças inflamatórias graves. Na seção a seguir, descrevemos a patologia de doenças selecionadas, que são causadas por anticorpos e células T, e a aplicação de novas terapias para essas doenças para ilustrar os princípios que discutimos anteriormente. Então, agora eu vou falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, conhecido como LES ou apenas lúpus. É uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, em meses, ou mais rapidamente em semanas. Um dos fatores que contribui é o sexo do indivíduo, pois pessoas do sexo feminino são mais fragilizadas devido a uma desordem hormonal. Por isso ocorre mais em mulheres e também em mulheres grávidas. São reconhecidos dois tipos principais de lúpus. O primeiro, o cutâneo, que se manifesta apenas com manchas na pele e geralmente são avermelhadas, principalmente nas áreas que ficam expostas à luz solar. O rosto, as orelhas, o colo e os braços. Também pode ocorrer na região sistêmica, no qual um ou mais órgãos internos são acometidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a patogenia do lúpus eritematoso sistêmico, conhecido também como LES, que é uma doença complexa na qual fatores genéticos e ambientais contribuem para a quebra de tolerância de linfócitos B e T autorreativos. Entre os fatores genéticos, a herança de determinados alelos HLA é um fator muito importante para os fatores genéticos. Também a gente separou uma figura que é um modelo hipotético da patogenia do lúpus eritematoso sistêmico, que explica que diversos genes de suscetibilidades interferem na manutenção da autotolerância e gatilhos externos levam à persistência dos antígenos nucleares. O resultado disso tudo é uma resposta de anticorpos contra antígenos nucleares. Agora a gente vai falar sobre as novas terapias para o lúpus eritematoso sistêmico. Há vários ensaios clínicos em andamento com o objetivo de testar a eficácia de anticorpo anti-IFN-alfa na doença LES e de tentar inibir os sinais de TLR. Tem havido grandes interesses na depressão de células B por meio da utilização de um anticorpo
contra a proteína de superfície de células B, conhecido como CD20. O anticorpo que bloqueia o fator de crescimento de células B, conhecido como BAFF, foi recentemente aprovado para o tratamento de LES. Agora eu vou explicar um pouco sobre a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, ela envolve pequenas e grandes articulações das extremidades, em casos mais graves, podendo afetar até os órgãos internos do nosso corpo. E a inflamação causada pela artrite reumatoide, ela leva à erosão óssea e à deformidade das articulações. Isso se dá pela inflamação da sinóvia. E a artrite reumatoide, ela não tem uma causa conhecida, ou seja, a causa da doença é desconhecida. Ela ataca 2 vezes mais mulheres do que homens, e iniciando-se a partir dos 30 anos, entre 30 e 40 anos, e tende só a piorar com o passar do tempo. Agora eu vou falar sobre a patogenia da artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide é uma doença bastante complexa, assim como todas as outras doenças autoimunes, em que os fatores genéticos, os fatores ambientais, eles contribuem muito para a quebra da tolerância e para a quebra de antígenos próprios. E nesse caso, as células TH17, em algumas ocasiões as células TH1, elas liberam citocinas que recrutam leucócitos para a articulação e acabam ativando as células sinoviais. E as células sinoviais, elas são responsáveis por produzir colagenase e outras enzimas, que acaba resultando na destruição progressiva da cartilagem e do osso. Então, as respostas de imunidade crônica, quando elas estão nas articulações, elas podem levar à formação de tecidos linfóides terciários. Esses tecidos linfóides terciários, eles podem manter e propagar a reação inflamatória local. Agora eu vou falar um pouco sobre as novas terapias em artrite reumatoide. Terapias que têm como finalidade minimizar os efeitos da doença, mas nunca acabar com ela por completo. Então, a principal entre essas novas terapias são os antagonistas de TNF, que transformaram o curso dessa doença em muitos pacientes. Passou essa doença de uma destruição progressiva e permanente das articulações para uma inflamação crônica, porém estável. Então, o bloqueio de outras citocinas, além do TNF, vem mostrando-se eficaz, incluindo um anticorpo que bloqueia o receptor de IL-6, um antagonista de IL-1 e também bloqueia uma pequena molécula que inibe a sinalização de um importante mediador de sinalização intracelular. E também um bom método é a depressão de células B, que juntamente com o anticorpo anti-CD20 se provou eficaz, embora os mecanismos subjacentes a esse efeito não estejam bem compreendidos. Agora estamos diante dessa figura que nos mostra a influência dos genes de suscetibilidade e dos fatores ambientais na ocorrência da artrite reumatoide. Então, os genes, com a falha de tolerância e com a ativação desregulada de linfócitos, vai se juntar com a modificação de enzimas de proteínas próprias, que são causadas por fatores ambientais, e todos esses fatores vão estimular as respostas das células B e das células T, antígenos próprios, em indivíduos que são geneticamente suscetíveis. E essas células, elas vão adentrar as articulações e a partir daí vão responder às proteínas próprias, causando assim a lesão tecidual, principalmente pela secreção de citocinas. Mas não é somente pela secreção de citocinas, pode ser em alguns casos também por mecanismos efetores que são dependentes de anticorpos, o que vai resultar assim na destruição de cartilagem e na destruição de ossos. Resumidamente, a esclerose múltipla trata-se de uma doença neurológica autoimune crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que compreende a bainha de mielina, que reveste o neurônio das substâncias brancas cinzentas do sistema nervoso central. A esclerose múltipla é também a doença mais comum em adultos jovens. No exame patológico, há inflamação nas substâncias brancas no sistema nervoso central com a desmineralização secundária. A esclerose múltipla é caracterizada clinicamente por fraqueza, paralisia e sintomas oculares. Os exames de imagem do sistema nervoso central sugerem que em pacientes com doenças ativas não há formação e frequente de lesão. A patogenia da esclerose múltipla compõe um quadro de hipóteses que englobam predisposição genética e um fator ambiental desconhecido. Quando esses fatores se apresentam no mesmo indivíduo, ele passa a desenvolver os sintomas que caracterizam a doença.
Um anticorpo contra a integrina VLA4 que bloqueia a migração de leucócitos para o sistema nervoso central se mostrou benéfico em pacientes. No entanto, em um pequeno número de pacientes, este tratamento resultou na reativação de uma infecção latente do vírus JC, que provoca uma doença grave e, por vezes, fatal no sistema nervoso central. Então, galera, agora eu vou falar sobre diabetes mellitus tipo 1. A doença acontece porque o pâncreas deixa de produzir ou produz muito pouca insulina, causando um desequilíbrio nos níveis da glicose presentes na corrente sanguínea do paciente. Sem a insulina, a glicose não consegue entrar nas células para fornecer a energia necessária para o seu funcionamento. Com isso, a glicose no sangue fica muito elevada porque fica circulando na corrente sanguínea meio que à toa, causando uma série de sintomas. De modo geral, a diabetes mellitus tipo 1 tem origem autoimune ou mesmo genética. Por isso que a diabetes tipo 1 surge geralmente na infância ou na adolescência. Agora eu vou falar sobre a patogenia do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 se caracteriza por deficiência absoluta de insulina, tornando os pacientes dependentes de reposição de insulina exógena para a sobrevivência. A deficiência de insulina resulta da destruição ou desaparecimento das células beta, produtoras de insulina que constituem 60% e 70% das ilhotas pancreáticas. Enfim, galera, agora vamos falar sobre novas terapias para diabetes mellitus tipo 1. As novas estratégias terapêuticas mais interessantes para diabetes tipo 1 concentram-se na indução de tolerância com peptídeos diabetogênicos do antígeno das ilhotas, como a insulina mesmo, ou gerando ou administrando células T, reguladoras para os pacientes. Esses ensaios clínicos estão em estágio inicial. Agora, eu explicarei um pouco sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, o que é uma doença inflamatória intestinal? É a inflamação contínua da totalidade ou de parte do trato digestivo. E a doença inflamatória intestinal ela é constituída por dois distúrbios. Um deles é a doença de Crohn e o outro é a colite ulcerosa. Então, nessas inflamações, elas são mediadas por células T e acabam provocando lesão intestinal. E, por parte da doença de Crohn, caracteriza-se a inflamação crônica e a destruição da parede intestinal, com formação frequente de fístulas. Já na colite ulcerosa, as lesões elas são essencialmente limitadas à mucosa e consistem em úlceras com focos implícitos de inflamação. E neste momento, chegamos no final de nossa apresentação. Essas foram as referências utilizadas por nós, o livro Imunologia Celular e Molecular. Utilizamos também de base esse vídeo sobre reações de hipersensibilidade, feito também por alunos da Unifagog. E nesse momento, eu me despeço. Agradecemos a atenção de todos, agradecemos também ao professor Fabrício pela oportunidade e muito obrigado a quem assistiu. E aí galera, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que tenham gostado. E nós, integrantes do grupo, queremos saber se você já conhecia alguma das doenças que a gente citou, e se não conhecia alguma e achou interessante, deixa aqui nos comentários. E a gente quer saber também se vocês conhecem ou convivem com alguma pessoa que tem uma dessas doenças e muitas vezes não procura saber, não tem consultas médicas frequentes. A gente aconselha que vocês indiquem essas pessoas, que procurem saber, que cuidem da sua própria saúde, vão a consultas médicas frequentes, pois são doenças muito sérias, que podem causar até a morte. E a gente também quer saber se ao final desse vídeo ainda sobrou alguma dúvida, se teve algum assunto que não foi 100% esclarecido para você, deixa aqui nos comentários também, que a gente vai responder todo mundo, vai sanar a dúvida de todo mundo. E no mais é isso mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like no nosso vídeo, e também vamos deixar na descrição a nossa página do Instagram, a página do Instagram da nossa turma. A gente está sempre postando alguns trabalhos interessantes lá e tudo mais. Muito obrigado. Vamos testando. 1, 2. 1, 2, testando. Várias doenças imunológicas humanas têm a resposta. Que resposta, cara? Então, agora eu vou falar sobre a
Então, agora eu vou falar sobre O tipo 1 é o tipo de reação imunopatológica causada pela liberação de mediadores de mastócitos. Muitas vezes é desencadeada pelo IgE, contra os antígenos ambientais, que nossa, o caminhão passou na hora. Fala galera, prazer, sou Henrique Cavalcante, estudante do terceiro período de odontologia do... Resumidamente, a esclerose múltipla trata-se de uma doença neurológica e desmielinizante. No tipo 3, o complexo de anticorpos e antígenos que circulam na circulação pura. Galera, essa foi a referência que nós utilizamos. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Agradecer ao professor Fabrício pela oportunidade e espero que essa pauta tenha sido bem esclarecida para todos. Obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right